Davi dá essa dica para ele, né? Dá para ele esse conselho de que Deus entregou Saul nas suas mãos por causa da leitura que ele fez daquele momento. Davi tinha princípios éticos muito firmes, muito sólidos, que ultrapassavam o oportunismo, que aliás é algo de mais trágico visto hoje em muitas organizações, em muitas igrejas inclusive, em muitos ambientes eclesiásticos. O oportunismo, a questão de crescer com a tragédia alheia, crescer derrubando pessoas, puxando tapete de algumas pessoas. E vemos aí o caráter que Davi apresenta para nós aqui, é com certeza o fundamento daquilo que deve ser o nosso plano ético, tá certo? As características éticas que devemos desenvolver na nossa vida. Saul estava de fato vulnerável diante de Davi, mas o fato daquele momento apresentar-se favorável a Davi não significa que ele deva abrir mão dos seus pressupostos éticos. Então ele corta a orla, guarda consigo para mostrar para Saul que tipo de pessoa que ele era. Apresenta a ele e fala: eu cortei a orla do seu manto. E depois ele se mostra arrependido por isso até. Eu cortei a orla do seu manto, mas eu não o matei, não porque não tivesse oportunidade. Eu não o matei porque você é ungido do Senhor ainda. Mesmo sendo um trágico rei, um rei péssimo, de caráter deformado, de caráter fraco, Davi entende que por ele estar nessa posição, ele deve ser tratado com o respeito que ela dá. Ele deve ser tratado com o respeito que ela exige. Ele é o rei ainda. Então ele deve ser tratado tal qual um rei. E ele será tratado como um rei por Davi, não porque ele mereça ser tratado assim, mas porque Davi entende que tem que ser assim. Davi não é regido pelo oportunismo. Davi não é regido pelas investidas de Saul. Ele simplesmente não responde às investidas na medida que elas vêm, com uma relação de reciprocidade, agressividade por agressividade, mal por mal. Davi age de acordo com os seus princípios éticos, mesmo Saul não merecendo. Ele não está fazendo isso por Saul, ele está fazendo isso por si mesmo, em coerência com os seus princípios. E ele mostra para Saul e fala: quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Tá certo? Então, inclusive, muitas pessoas vão ter problema com Davi ao não entender as características deste seu tipo de comportamento, desse seu caráter. Quando, por exemplo, vem pessoas com ar de felicidade dar notícia a Davi acerca da morte de Saul e Jonatas, há um problema com Davi. Depois, quando é morto o filho de Saul, que tentou se insurgir, tentou estabelecer a força do seu reino, como exigindo direitos de realeza, porque era filho do rei morto, e alguém mata, o seu general se volta contra ele e ele é morto. E vem dar notícia a Davi também, choca-se com a reação de Davi. Davi mata essas pessoas, porque Davi quer mostrar, deixar muito claro que tipo de pessoa que ele é, deixar muito claro quais são os seus valores. Então valores são coisas que têm se perdido, esse código não escrito. A lei não é simplesmente aquilo que está no papel, o código positivado. A lei, como diz a máxima do justnaturalismo, a lei antecede a escrita, a lei é antes disso. A lei é algo que está presente dentro da mente, do coração, dos princípios, e que rege a sociedade antes mesmo das leis escritas, do código positivado. Então vemos aí, Davi é regido, por exemplo, por um código desses que ele tem consigo mesmo, e ele age em coerência a eles, independentemente da circunstância, independentemente do momento. Ele está em coerência com esses seus padrões éticos. Então Davi corta a orla do manto de Saul, apresenta para ele, mostrando que Saul esteve nas mãos dele, e ele não o matou, em coerência com os seus princípios, em respeitar o ungido do Senhor, como ele mesmo chama. Então Davi, nessa ocasião, ele torna-se o proscrito. Ele tem que se refugiar com os filisteus, contra quem guerreava há bastante tempo, mas ele usa de estratégia
para refugiar-se junto a eles. Ele se faz de louco, tá certo? E ele torna-se um vassalo dos filisteus, tá certo? Ele começa, os filisteus sabendo da capacidade militar dele, os filisteus engajam Davi dentro do seu exército, tá certo? Dentro do seu exército, com o desenvolvimento de Davi, né, a boa habilidade que ele mostra, os filisteus fazem dele um rei vassalo, tá certo? Dão uma cidade a ele, para ele administrar, e Davi fica como vassalo deles, ou seja, um rei submisso. Ele tem um poder administrativo, porque foi dado a ele, e esse poder administrativo é para ele gerir aquela cidade, defendê-la, né, atacar os inimigos dos filisteus e trazer benefícios, trazer bens para eles, tá certo? E aí Davi faz um jogo duplo. Davi, mesmo estando como vassalo dos filisteus, ele não ataca diretamente Israel. Ele ataca outras nações que são inimigas dos filisteus e também de Israel. Então, ao atacar estas nações e fazer incursões dentro de Israel, ele vai levando ali aquela situação que ele sabe que não irá durar muito tempo, né? Porque ele começa a ser denunciado tanto para os filisteus quanto para Israel. Mas durante um pequeno período ele mantém essa situação de vassalagem, até que ele constitui um exército particular, um exército de guerrilha, um exército de pessoas proscritas de Israel. E ele faz deles bons militares, né, a partir da noção militar que Davi tinha adquirido já dentro do exército de Saul, depois dentro do exército dos filisteus. E Davi, que era um homem muito capaz, muito audaz, muito valente, ele desenvolve um exército particular, um exército que, aliás, será engajado depois no exército de Israel. Será uma tropa de elite, né, os chamados valentes de Davi. Como todo exército tem a sua força de elite, tá certo? Então, Davi tinha a sua tropa de elite, que eram os seus fiéis, que acompanhavam ele desde a época que ele era um proscrito. O último parágrafo aqui da página, do ponto aqui, Davi o proscrito, diz o seguinte, ó: encantado com a atitude de Davi, o rei Aques o recebeu na condição de vassalo e lhe deu a cidade de Ziclag como propriedade feudal. Com esse ato, o rei filisteu esperava que Davi lhe ajudasse contra Saul. Mas Davi não era traidor, e para não transparecer que ele era um traidor da nação, ele passou a fazer um jogo duplo, agradando os filisteus e se omitindo a lutar contra Israel. A verdade é que ele mantinha o rei Aques iludido, lhe enviava falsas notícias de que estava fazendo incursões contra Judá, enquanto atacava os amalequitas e outras tribos do sul. E para não haver testemunhas, ele não deixava escapar vivos, nem homens nem mulheres, conforme 1 Samuel 27, 10 ao 12. E para agradar os seus conterrâneos, ele lhes enviava os despojos, que resultavam de seus constantes saques. 1 Samuel 30, 26 ao 31. Um homem com uma sabedoria política dessa só poderia ser aclamado a rei por tal população. Então são estratégias que Davi teve que lançar a mão para sua sobrevivência e para resistir ao jogo político daquela situação, né? Davi torna-se primeiro um rei vassalo e depois torna-se chefe de um exército particular, treinado por ele mesmo, de pessoas proscritas de Israel, endividados, amargurados com a vida, pessoas decepcionadas, pessoas fracassadas, que vão até Davi para se agregarem a ele. Depois desta fase, né, essa conturbada fase de Davi, vemos aí o começo de uma grande ascensão. De Davi à monarquia de Israel. Tá certo? E aí vamos ver agora, por exemplo, segundo livro de Samuel 5:3, depois de organizar um exército e ser vassalo, Davi é ungido pela terceira vez, agora como rei de Israel. Veja só essa situação aqui, conforme descrita. O ponto 5 aqui é a ascensão de Davi ao poder e o seu reino em Hebrom. Davi começou sua carreira militar no exército de Saul. Ali ele se tornou um soldado de alta periculosidade. Mas sua popularidade e reputação ocorreram devido às suas tropas pessoais, pois seus homens tinham uma habilidade imensa no exercício da guerra. Eles eram chamados valentes de Davi, conforme 2 Samuel 23, 8 a 38. Agora veja a questão da unção aqui. Davi foi ungido a rei por 3 vezes. Muito interessante isso, né?
A primeira por Samuel, quando ele ainda muito jovem, quando ele era ainda muito jovem. Está lá em primeiro livro de Samuel 16:13. A segunda pelos anciões, para reinar em Hebrom, tá certo? Para reinar ainda em Hebrom. Não havia Jerusalém. Jerusalém estava na mão dos jebuseus ainda nessa época. Para reinar em Hebrom, conforme segundo livro de Samuel 2:4. E a terceira como rei de todo Israel unificado. Agora a segunda de Samuel 5:3. Conforme já vimos, Davi foi aclamado rei por consenso popular e foi ungido no antigo santuário de Hebrom. Isso se deu por causa de suas qualidades heróicas, pois ele foi escolhido por ser um herói militar que defendia o seu povo dos invasores vizinhos, como fazia Saul. Mas não podemos esquecer que por trás de todos os seus méritos estavam os desígnios de Deus. Então, vemos aí essa brilhante carreira de Davi, que inicia-se, como Deus mesmo faz lembrar, né? Deus mesmo exige que ele se recorde disso para que não se perca ao longo do caminho. A carreira desse homem brilhante começa cuidando de ovelhas, começa cuidando de rebanho. E dessa vida simples, né, de arpista, cuidador de rebanho, Deus alça ele a alcançar níveis que jamais seriam sonhados por ele ou por qualquer pessoa, mesmo os mais próximos dele. Os da família dele são os que mais o desprezavam, não desprezo no sentido geral, no sentido parental, né, no sentido afetivo, mas sim no sentido de não acreditar que era possível a este homem galgar tais posições em virtude da simplicidade de sua vida, da falta de preparo, da falta de oportunidades. Agora veja como Deus olha de uma forma diferente para essa situação e eleva este homem a uma posição tal, de modo que não haja como não ver Deus nisso, não haja como não ver a mão de Deus atuando através deste homem, desta ascensão que ele teve na sua vida, desde cuidador de rebanho, arpista, né, tocador na corte de Saul, sem significância, sem relevância nenhuma para ele, tanto que ele nem o conhecia, nem sabia seu nome, nem sabia quem ele era, até um momento fortuito em que Davi, diante de uma ameaça desproporcional, mostra uma fé, mostra um vigor, mostra uma ousadia, né, e é levado à vitória, uma vitória improvável, uma vitória impossível, mas ele derruba o gigante Golias, né, indo contra ele em nome do Senhor dos Exércitos, incendiando a fé de Israel, né, demonstrando o poder de Deus em Israel, exatamente tipificando a situação de Israel em relação ao mundo, porque Israel é uma pequena nação, Israel é um pequeno reino, e ele coloca ali, ele é a tipologia da existência de Israel. Israel pequeno diante de um filisteu gigante, né? Israel pequeno diante de nações poderosas, e pode sobreviver, pode ser ousado, pode ser vitorioso, se for em nome do Senhor dos Exércitos. Então vemos aí a importância que Davi tem para Israel e a importância que Davi tem para Deus, tá certo? Para a glória do nome de Deus. Então Davi tem que ter sempre isso na sua memória. E na grande trajetória de Davi, vemos aí o processo pelo qual passou até chegar a essa situação. A unção, quando ele era jovem ainda, tá certo? Quando Deus levanta Samuel, na substituição da realeza, tá certo? Saul rejeitado por Deus, e a unção está sobre Davi. Então Davi não é rei de fato, mas Davi já é rei de direito, tá certo? O rei de fato ainda é Saul, ainda ocupa a realeza, a monarquia, mas o rei de direito já é Davi. Davi já está ungido, Saul já está desprezado, Davi já está ungido, mas Davi não usurpa o reinado. Davi não se aproveita da situação, ele permanece respeitando ainda aquele rei que rejeitado por Deus, mas que ainda era rei de fato, ainda estava ocupando o trono, tá certo? E aí Davi é ungido como rei na sua juventude. Davi novamente é ungido por rei agora depois dessa grande trajetória, tá certo? Depois dessa grande trajetória, ele é ungido rei em Hebrom para reinar sobre Judá. Lembre-se que a monarquia, mesmo estabelecida nessa época, passado o período do juízo, conturbado o período do juízo, de intensa fragmentação,
é estabelecida a monarquia por pedido do povo, e Saul é colocado como monarca, como rei, Saul em algum momento consegue unificar Israel, as tribos de Israel. Mas a decadência da administração de Saul levou à fragmentação novamente. Era uma unificação muito sutil, muito frágil, muito tênue. Então não havia uma consciência nacional ainda. O que haviam eram cada tribo cuidando da sua vida. Então haviam coligações de tribo. E você vê muito claro aí já que existe sim uma diferença muito clara, mesmo nesta época histórica, né, há tanto tempo atrás na história, já existe uma diferença entre as tribos do norte e as tribos do sul. Davi é ungido para reinar sobre Judá, em Hebrom, tá certo? As tribos do norte não estavam necessariamente vinculadas à monarquia davídica. Então temos aí em Hebrom a segunda unção. Davi é ungido para reinar em Hebrom. Passada essa situação, vão haver confrontos com os filisteus. E diante desses confrontos com os filisteus e a vitória de Davi sobre eles, né, e a tentativa de usurpação do poder por parte do filho que resta de Saul, e a morte desse filho, né, diante da não aceitação do povo, aí vem a terceira unção. E a terceira unção é feita sobre Davi para reinar agora sobre todo o Israel, sobre todas as tribos de Israel, quando Davi então conquista Jerusalém e estabelece a capital do Reino Unido, a monarquia total sobre Israel em Jerusalém, tá certo? Então vemos aí, por exemplo, a página 21, tratando acerca da fusão, a fusão aqui em 2 Samuel 5, 6 a 9. Davi, depois de ungido como rei sobre todo Israel em Hebrom, transfere sua corte para Jerusalém, capital de Israel até hoje, tá certo? E aí já é o palco da terceira unção de Davi, agora para reinar sobre todo Israel. Na página 21 temos aí fusão do reino de Israel com o reino de Judá, o Reino Unido agora. Conforme já vimos, o profeta Samuel já há muito tempo havia ungido Davi a rei em todo Israel, em lugar de Saul, visto que Saul foi rejeitado por Deus. Vimos também que essa atitude não foi de Samuel, mas de Deus. 1 Samuel 16:13. E após ter passado por todas as circunstâncias que já falamos de forma resumida, finalmente chegou a hora de cumprir cabalmente o desígnio de Deus. Davi, rei de todo Israel. Antes disso, vamos dar uma olhada aqui nesse mapa, que ilustra as situações que Davi passa antes desse momento de glória, antes desse momento de grande vitória. Tá certo? Então eu achei interessante esse mapa, porque ele mostra os trechos, né, as situações em que Davi tem que fugir e que Davi tem que refugiar-se. Esse mapa é referente ao primeiro livro de Samuel 19, 18 a 27, tá certo? E juntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. 1 Samuel 22:2. Vemos aí a formação do exército particular de Davi, que será o exército de elite no seu reinado, porque perceba uma coisa, o monarca é estabelecido rei, mas como ele garante a sua permanência na monarquia? Ele é um homem, ele pode ser morto a qualquer momento. Quantas pessoas estão disputando com ele o poder? Quantas pessoas estão cobiçando o lugar que ele ocupa e facilmente podem tramar a sua morte, né? Ele está entregue na mão de pessoas. Ele mora em algum lugar, ele dorme em algum lugar, em algum momento ele está desprotegido, né? A comida que é servida a ele, quem inspeciona isso? A sua família, os seus filhos, as suas mulheres. Então ele é vulnerável. Se o povo se volta contra ele, ele é rapidamente removido. Roma passou por um período histórico em que a troca de monarcas é intensa, exatamente por causa das tramas, né? Por causa das conspirações. Então veja a carreira, e veja a situação, e veja aquilo que se desenvolveu em torno de Davi. Por exemplo, este exército de elite vai ser o exército, a blindagem em torno de Davi, quando Davi sobe ao poder. E pessoas disputam com Davi esta posição. Por exemplo, o remanescente da casa de Saul. Então, esse exército que esteve com Davi no momento difícil, de miséria, vai ser o exército blindagem em torno do monarca Davi, quando reinar sobre todo Israel.
Então vemos aqui, por exemplo, Davi, tá, as situações em que ele foge, tá, de Saul,